É hora de falar do assunto preferido dos pecuaristas, pastagens. Ontem, o engenheiro agrônomo Wagner Pires apresentou no quadro Passo a Passo para a implantação de uma boa área de pastagem na fazenda, dicas para a correta adubação das áreas e alertou: não adube pasto infestado por plantas daninhas. Hoje ele nos apresenta as vantagens do pastejo rotacionado. É viável rodar o gado nos piquetes? Podemos usar variedades diferentes de gramíneas em todos os módulos piqueteados, cada um com uma variedade? Sei lá. Qual a distância máxima que os animais devem andar do pasto até a praça de alimentação? A adubação do rotacionado é diferente das áreas contínuas? Professor Wagner Pires, é com você. Bem-vindo ao 7º passo para a formação de uma boa pastagem. Muito bem, vamos conversar com você agora a respeito de divisão. Dividir para somar. Vamos fazer uma pecuária mais sustentável e produtiva. Bora comigo! É isso mesmo que eu estou dizendo. Para fazer um bom rotacionado, é necessário uma série de detalhes que eu vou apresentar para você agora, tá certo? E nós vamos poder fazer boas divisões e ter um bom resultado. O rotacionado, ele deve obrigatoriamente ser feito com a mesma gramínea. Não funciona você ter um rotacionado, por exemplo, com uma braquiária e um pânico junto. Não dá certo. Nem misturado, nem em piquetes separados. Porque cada gramínea tem o seu período de descanso. Cada gramínea tem o seu período de rebrota, a sua altura de entrada e a sua altura de saída e a sua palatabilidade. Você deve ficar muito atento para as distâncias máximas do seu rotacionado até a água. A distância não deve ultrapassar 300 metros para gado de corte e 150 metros para gado de leite. Por que isso? Porque o gado vai beber água pelo menos 5 vezes ao dia. Então imagina o deslocamento que ele tem para ir e para voltar. Se a distância for muito grande, ele não vai lá no fundo do pasto comer o capim. E aí você começa a perder pastagem. Ok? Muito bem. O tamanho dos piquetes, eles devem ser aproximadamente iguais. O que é aproximadamente igual? É uma tolerância de até 10% de diferença entre os piquetes. Isso é muito fácil hoje a gente conseguir com um levantamento topográfico bem feito, um mapinha bem feito, a gente consegue ter pastos aproximadamente iguais. Aquele negócio de fazer pasto dividindo a olho não existe mais. É fundamental que você trabalhe com a área líquida de pastagem. Às vezes você tem uma grota, às vezes você tem uma bola de mata, você tem uma represa, ou seja, você tem um pasto de 20 hectares, mas na realidade você vai ter um pasto de 18 hectares de capim, de área útil. Então você vai trabalhar com 18 e não com 20. Tomar cuidado com as divisões morro abaixo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o gado tem por hábito caminhar junto à cerca para ir beber água lá embaixo. Se a cerca está descendo, o gado vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce e vai provocar uma erosão ali. Tomar cuidado com as erosões, corrigir elas, evitando que ela aumente mais ainda. As áreas de lazer é um ponto importante. O que é a área de lazer? É onde eu tenho o bebedouro, onde eu tenho coxo de sal, eu posso ter um coxo para suplementação, eu tenho sombra. A área de lazer, normalmente, ela é dimensionada de 10 a 20 metros por unidade animal. Ok? Muito bem. Se você tem um terreno mais argiloso, sujeito a encharcamento, uma região que chove muito, deixe os 20, pode deixar até 25 metros por unidade animal. Se
Se você tem um terreno mais arenoso, você pode trabalhar na faixa de 10 metros. O bebedouro, ele deve ser muito bem dimensionado. E o que é isso? Você deve ter um reservatório de pelo menos 50 litros por cabeça dia, ok? E sempre nós vamos dimensionar esse bebedouro na sua carga máxima, na sua quantidade máxima de unidade animal, que é um animal de 450 quilos. E o perímetro desse bebedouro, em torno de 3 a 5 centímetros por cabeça. É fundamental que se mantenha os níveis de fertilidade num sistema rotacionado. O sistema rotacionado, ele é feito para extrair muito dele. Ter muito gado. Se você tem muito gado, você tem muita extração de nutrientes. Então você tem que se preocupar com a adubação daquele rotacionado. Nós devemos ter sempre em mente que na época das águas nós teremos 70% de produção de massa. Na época da seca, 30%. Rotacionado não faz milagre. Nós temos que fazer uma adequação de carga no decorrer do ano. Podemos dividir em 100% da fazenda, mas não podemos intensificar 100% da fazenda. O que eu quero dizer com isso? Que você deve sempre tomar o cuidado de reservar 20 a 30% da área de pastagem total da fazenda para ser manejado eventualmente de forma diferente. Imagine você que deu uma seca em pleno período das águas e você está rodando o seu gado no rotacionado. Chegou o momento de você colocar o gado naquele piquete e ele não cresceu o suficiente. Se você forçar a barra e colocar, você vai estragar. O que eu vou fazer? Eu vou retirar todo o rotacionado, o lote de lá, e vou colocar num pasto que nós chamamos de pasto pulmão. Deixo o gado lá 15, 20 dias ali, dou um descanso geral no rotacionado e aí eu volto o gado. E isso também eu tenho um ataque de pragas, uma série de imprevistos que podem surgir. E para finalizar, comece um rotacionado devagar. Monte um projeto. Aprenda a lidar com esse rotacionado. Aprenda a lidar com pasto adubado. Não queira montar um projeto grande. Comece aos poucos e vá aprendendo. Seu vaqueiro vai aprendendo. E finalmente, duvide do que eu estou falando. Duvide de mim e experimente. Coloque em prática. Dê esse passo importante para você ter um bom resultado na sua pecuária. Faça divisões na sua fazenda, monte um rotacionado, duvide, experimente e coloque em prática. Esse é o segredo. Quem não se arrisca a fazer algo diferente vai ficar sempre do mesmo jeito, vai colher o mesmo resultado. E nós queremos que você mude, que você evolua. Esse é o objetivo do Canal Rural. Esse é o objetivo do Giro do Boi. É que você seja um pecuarista que prospere junto com toda a pecuária brasileira. Ok? Vamos ao próximo passo. Estamos quase chegando no final.